Oi, gente, eu queria fazer esse vídeo por uma ocasião importante, né? Que é o mês da prevenção do suicídio. E como é importante a gente falar sobre esse tema, né? Não só nesse mês de setembro, que a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, mas também em outras ocasiões, né? Como Janeiro Branco, que a gente fala da saúde mental, e outros momentos que a gente realiza essas campanhas, a gente como sociedade, né? Realiza essas campanhas para conscientizar sobre determinado assunto. Então, por exemplo, pessoas que muitas vezes entram em quadros depressivos e pensam somente em tirar a própria vida, ou mesmo, às vezes, por questões de dificuldade que a pessoa está enfrentando, às vezes ela não tem uma depressão, mas ela está passando por uma dificuldade que pode fazer com que ela venha a pensar sobre isso. E assim, gente, é muito importante que a gente busque ajuda. Eu sei que quando a gente está passando por um momento difícil, a última coisa que a gente quer é ser visto como o coitado da situação. A gente não quer pena das pessoas, a gente só quer sair daquela situação, né? Então, é importante que a gente fale com as pessoas próximas a nós como a gente está se sentindo. Então, se você passou por uma situação delicada, está passando por uma situação delicada, não pense. Pode até passar na sua mente, porque às vezes a gente só quer acabar com o problema. Então, pode passar na sua mente sobre tirar a própria vida, mas pense um pouco mais. Pense o que você estaria perdendo com isso, o que as pessoas próximas a você estariam perdendo com isso. E sempre busque falar antes que se torne algo maior. Então, se você passou por uma situação difícil no trabalho, na faculdade, se você tem enfrentado dificuldades emocionais, psicológicas, busque ajuda de pessoas próximas a você, de um familiar, de um amigo, do seu esposo, da sua esposa. E também busque ajuda psicológica. A gente ainda enfrenta, apesar de ter muitos avanços, a gente ainda enfrenta muitos preconceitos e estigmas em relação à terapia. E muitas pessoas pensam que terapia é coisa de louco, que eu não vou no psiquiatra, mas, gente, tudo isso serve pra gente melhorar como sociedade. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, de depressão, eu vou no médico. Então, por que se eu tenho um problema psíquico, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra pra me auxiliar? Então, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade como sociedade. E ver que não é só a questão da saúde física, mas a mental ela conta muito, inclusive interfere muito na saúde física. A minha mensagem, se eu pudesse falar com todas as pessoas que passam por alguma dificuldade, se esse vídeo chegasse em todas as pessoas que já pensaram em algum momento fazer algo contra a própria vida, que elas possam buscar ajuda. E eu falo isso porque num período muito difícil, assim, que eu não entendia, tinha traumas, não que eles ainda tenham sumido, mas quando eu enfrentava barreiras e dificuldades, eu pensava, nossa, como eu queria que minha vida terminasse, sabe? E como eu sou grata pela Daniela do passado que não fez nada contra a própria vida. Porque se eu fizesse, eu não teria vivido coisas que eu tô vivendo hoje. Eu não estaria fazendo um curso que eu gosto, eu não estaria vivendo um relacionamento que eu amo, não estaria com a minha família, vendo a minha irmã casar, vendo a minha mãe construir sua carreira. Então, assim, muitas coisas a gente perde quando a gente tenta contra a nossa própria vida. Então, pense que você foi feito, assim como diz lá em Salmo, você foi feito no ventre da sua mãe. Deus te teceu no ventre da sua mãe. E Ele te fez de modo admirável, de modo formidável. Então, a sua vida, ela é preciosa. E às vezes a gente tem, pelo fato de passar por situações difíceis, a gente tem a ideia de que a nossa vida, ela não vale muita coisa. Assim, que as pessoas não valorizam a gente. E pode ser que a gente esteja num ambiente que nós não somos valorizados. Mas muitas vezes a gente está com uma visão deturpada sobre a vida. E por isso que eu reforço a necessidade de ter um psicólogo. Porque, com certeza, ele vai te levar a refletir sobre isso. Será que realmente as pessoas não te valorizam? Será que você realmente está num ambiente que não tem cuidado de você? Será que é um ambiente que está sendo ruim para sua saúde? Como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode avançar em relação a isso? Mas eu acredito que você deve sim buscar desenvolver a sua espiritualidade, saber por que você está aqui, entender por que você está nesse mundo e para onde você vai também. Isso é muito importante. Porque quando a gente pensa sobre por que fomos criados, a gente começa a entender que a nossa vida, ela vale muito a pena ser vivida. Que a gente seja realmente uma pessoa, um ombro amigo para auxiliar essas pessoas. E se você perdeu alguém, assim como eu também perdi uma amiga por esse motivo, que a gente possa se ajudar e fazer com que as pessoas desistam dessa ideia. E a gente possa ser ajuda, ser conforto, ser abrigo para as outras pessoas. Para que elas não venham atentar contra a própria vida, mas venham, pelo contrário, valorizar tudo aquilo que elas são, tudo aquilo que elas têm. Não vamos fazer disso uma piada, mas vamos realmente entender o propósito da campanha e fazer com que essa temática ela seja abordada de uma forma responsável, de uma forma ética e de uma forma que vá realmente ajudar as pessoas que perderam um parente, um amigo, por esse motivo, ou por pessoas que pensam, infelizmente, em tirar a própria vida, que a gente seja força para essas pessoas e que a gente possa sempre lembrar que existe ajuda psicológica, que existe ajuda psiquiátrica, que a gente não precisa colocar barreira em relação a isso. Muitas UBSs da cidade, por exemplo, aqui onde eu moro, elas têm atendimento psicológico e também acredito que, se na minha cidade é assim, provavelmente outras também têm isso, porque a nossa cidade é bem pequena. Então, que as pessoas busquem ajuda, que você possa buscar ajuda e sempre venha valorizar a sua vida e a vida do próximo também.